E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar essa nossa playlist de orientação a objetos remake em Python. E lembrando, né, nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a ideia da injeção de dependência. E para essa aula a gente vai continuar os nossos estudos falando sobre heranças em orientação a objetos. E para isso eu vou vir aqui, né, e criar uma nova pasta com aula 12, underline, heranças. Vou colocar com C mesmo, né? Mas eu quero que a gente volte, na verdade, numa imagem que eu coloquei aqui nos métodos getter e setter, que é exatamente essa ideia aqui, olha. A orientação a objetos, ela possui alguns pilares, né, na sua construção. E a gente fala um pouco sobre o encapsulamento, que é exatamente a ideia da gente ter métodos que eles, assim, são visíveis para fora da classe, que são os públicos, e para dentro da própria classe, que são os privados. A gente ainda vai ver mais um encapsulamento. E agora a gente vai entender um pouco sobre o conceito de herança. E em seguida, né, a gente vai entender um pouco o polimorfismo. Ok, deixa eu fechar aqui esse cara, deixa eu vir aqui para minha aula de herança e eu vou criar um arquivo que vai se chamar run.py. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com heranças, mas é bem tranquilo a gente entender um pouco o que significa a ideia de herança. E eu vou utilizar, na verdade, exemplos bem básicos. Vamos supor que eu tenho uma classe, deixa eu colocar aqui com letra minúscula, que se chama mamífero. Eu tenho um animal que se chama mamífero. E aí eu vou ter, aqui no meu método construtor, um atributo, certo? Que vai ser uma localização. Vou colocar desse jeito aqui. E essa localização, pessoal, vamos colocá-la como pública mesmo, um atributo público. E eu vou colocar aqui, por exemplo, Brasil. Vamos colocar com S mesmo. E aqui, para mamífero, eu vou colocar um método que vai se chamar andar. E eu vou colocar self aqui, certo? Vou retornar um none e vou simplesmente fazer um print. O animal está andando pelo... E aí eu vou colocar aqui, né, a minha localização. Eu vou colocar um F aqui para a gente habilitar a utilização de fstring e conseguir printar, né, essa string aqui. Então eu estou falando que eu tenho um animal, ele é brasileiro e ele vai andar, né, sobre a sua localização. Beleza, até aqui nada demais. Eu posso ter, né, um objeto mamífero que vem, né, da minha classe de mamífero, beleza, e aí mamífero, ponto, andar, nada demais até agora. Vou até abrir aqui o nosso terminal e eu vou rodar exatamente aqui embaixo, né, esse script. Então, Python 3, aula 12 heranças, run.py, o animal está andando pelo Brasil. Beleza, tranquilo, até aqui nada demais. A ideia de herança, ela começa quando eu crio uma outra classe e essa outra classe se relaciona com essa nossa classe de mamífero a partir, né, do princípio da herança. Então, eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, class cachorro, certo? E aqui vai entrar, deixa eu colocar aqui esse pass, a ideia da herança. Para eu falar que a minha classe cachorro, ela herda de mamífero, eu pego mamífero e coloco aqui dentro. Coloco um abre e fecha aqui para cachorro e coloco a minha classe de mamífero aqui dentro. E é interessante porque só isso daqui, essa classe que mesmo não contém nada, ela possui uma relação de herança. Como que isso funciona? O que a herança significa nesse caso aqui? Então, quando nós falamos de herança, tudo que for relacionado
de elementos públicos que tem uma classe de mamífero, ela vai ser passada para a minha classe de cachorro. Todo o comportamento que nós temos aqui em mamífero vai vir também para o comportamento de cachorro. Então, eu posso chegar aqui, olha, e vou tirar essa minha criação de objeto e vou falar o seguinte. Vamos lá, nome de cachorro. Cara, tô sem nada na cabeça. Então, dog é igual a cachorro, certo? Criamos aqui um objeto da minha classe cachorro, que é só isso, né? Não tem métodos nem atributos. Entretanto, por causa da herança, dog.andar, ele vai pegar todo o comportamento que mamífero tem. Tanto que eu posso colocar aqui, olha, valor é igual a dog.localização. Eu consigo até pegar os atributos que são públicos aqui em mamífero. Então, eu vou fazer um print também do valor. E nota que, mesmo não tendo nada, todo o comportamento público que a minha classe mamífero possui, ela é passada para a minha classe cachorro. Então, eu posso chegar aqui sem nenhum problema e fazer um Python 3, aula 12, heranças, run.py, e olha aqui, olha, o animal está andando pelo Brasil. E aqui, Brasil. Então, a ideia é exatamente essa. A partir de uma classe, eu passo o comportamento dessa classe para outra classe. E dessa forma, pessoal, a herança ela é estipulada. Eu posso continuar a implementação da minha classe cachorro, que herda de mamífero, sem nenhum problema. Ou seja, eu posso chegar aqui e fazer, por exemplo, um método latir. Vou colocar aqui o meu self, vou falar que não vai retornar nada, e vou fazer aqui, olha, print, o animal está latindo. E melhor ainda, se eu quiser chamar o andar, olha só, self.andar dentro de um outro método aqui na minha classe cachorro. Essa relação aqui, né, ela é uma relação de uma classe mãe, uma classe superior, para uma classe filha ou uma classe inferior. Então, eu vou chegar aqui, olha, eu vou tirar todos esses valores, né, e vou colocar o seguinte, olha, dog.latir. Aqui ele vai printar, né, que o animal está latindo e também vai acessar um método lá da minha classe mãe, da minha classe superior. Então, olha só, eu vou limpar aqui o terminal, vou rodar novamente. Aqui o animal está latindo. Posso até ser mais específico. O cachorro está latindo. E aí eu vou rodar novamente. E beleza, a gente tem esse comportamento. Olha que interessante, né? Eu posso pegar tudo que vem da minha classe mãe. Então, esse daqui é o comportamento de heranças. A gente pode também fazer uma jogada que é o seguinte. Ô Rafa, beleza. Mas e se esse cara aqui, olha, essa localização, eu tiver que enviar aqui para cima? Por exemplo, localização, que vai ser uma string, e esse localização aqui, na verdade, ele vai ser carregado. Olha que agora eu tenho uma diferença, né? Para eu utilizar a minha classe de mamífero, eu vou ter que colocar uma localização. E se eu rodar agora desse jeito, olha o que vai acontecer. Eu vou ter um problema, porque eu não defini qual é a localização do meu cachorro. No caso, eu não defini a localização do mamífero, que por seguinte, né, isso daqui vai ser passado para o cachorro. Como que eu resolvo esse tipo de situação? Aí, pessoal, nós vamos utilizar um método especial quando a gente vai falar de heranças. Então, olha só, eu vou chegar aqui, vou colocar o meu método construtor e já veio esse super aqui, ó. O que é esse super init? Pessoal, está exatamente explicado, né, demonstrado aqui o que significa. Esse super init, ele vai chamar exatamente o init
da minha classe superior. Sempre que eu tiver que definir alguma coisa na minha classe superior, certo? Lá no meu construtor, eu consigo colocar esse superinit aqui. Vou colocar aqui, olha, se refere à classe, ao construtor, vamos colocar assim, construtor da classe superior. Feito isso, pessoal, nota que eu estou colocando um construtor aqui para cachorro, ou seja, eu tenho que definir essa localização. E esse superinit, ele vai referenciar esse construtor aqui. Ou seja, eu vou passar a localização para cá. E aí sim eu vou ter, né, esse problema todo resolvido. Então vamos colocar aqui que, por exemplo, né, a localização ela vai ser Chile. Vou colocar aqui lá no Chile. E a partir disso, né, rodando aqui o nosso projeto, ok, agora a gente conseguiu resolver esse problema. Isso, pessoal, fica bem flexível, né, da gente entender esse super aqui e a ideia de heranças. Com isso, eu posso ficar criando, por exemplo, outras classes, quais forem. Por exemplo, a herança não acaba somente em uma única classe. Eu posso ter uma classe que é um gato, certo? Ela herda de mamífero. Já que eu tenho que definir uma localização, né, do mamífero, eu vou colocar o meu init também, né? Então, olha, deixa eu fechar aqui um pouquinho para ajudar a gente. Então, olha que o gato ele também vai ter a sua localização que vai ser passada para o init aqui da minha classe superior, né? E eu vou ter um método def que vai ser o miar. Vou colocar um self, vou falar que não vou retornar nada e fazer um print aqui, olha. O gato está miando, certo? Então, eu tenho agora duas classes que herdam de mamífero. E elas têm, olha só, os seus métodos que são característicos, né, simplesmente da própria classe. E a partir disso, eu consigo chegar aqui e falar o seguinte. Vamos colocar aqui cat igual a gato. Vou falar que o gato, ele é, não sei, cara, lá da Noruega. E eu vou fazer cat.miar. E agora, pegando meu terminal, né, depois disso daqui, tudo que a gente fez, deixa eu abaixar um pouco aqui. Vou levantar. Python 3, né, a nossa aula de heranças. E aqui está, né, todos os comportamentos que nós vimos. Pessoal, a última coisa que eu quero falar aqui sobre esse comportamento é que quando nós olhamos, né, para essas classes aqui, a gente tem que todas estão conseguindo utilizar o andar e a localização de dentro do mamífero. Só que o contrário não é verdade, ou seja, mamífero, um objeto da classe mamífero, não vai conseguir acessar o método latir da classe filha e nem vai conseguir acessar o método miar da classe filha gato. Então, nota que a herança ela só é para baixo. Eu só vou conseguir acessar esses elementos aqui. E agora, eu vou até apresentar aqui como que é o diagrama de UML de heranças. Então, deixa eu puxar aqui, olha, o dia. E nota que vai ser exatamente dessa forma. Eu tenho uma representação por uma seta aberta e contínua, né? Ela é contínua, um tracejado contínuo, em que eu tenho um mamífero e a partir desse mamífero, né, eu tenho as outras classes de cachorro e de gato. Então, pessoal, é isso que nós temos, né, da introdução a heranças. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um próximo encapsulamento que é muito interessante e que a gente tem, né, referente a essa nossa parte de heranças.